Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Nosso Deus Não Está Morto. Esse aqui é o vídeo 12 da nossa série de vídeos sobre o Novo Testamento, né? Aqui nós estamos lendo o livro de Mateus, lembrando que a gente já chegou a tentar fazer essa série de leitura bíblica do Antigo Testamento ao vivo, só que ao vivo eu tenho um pouco de dificuldade porque às vezes eu posso falar alguma coisa errada e não consigo cortar na edição tão facilmente. E aqui com vídeos assim que eu vou lendo, falando, lendo e falando, consigo, se falar alguma coisa errada, cortar e arrumar. Então, hoje estarei lendo aqui Mateus 12 e vamos para a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Olha só, Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Versículo 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não é lícito comer nem ele, nem os que com ele estavam, mais exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembrando que o sábado é uma prática judaica. E para o gentio não tem nenhum tipo de passagem que confirme a prática do sábado para nós. Por exemplo, com o dízimo a gente tem que fala de um dízimo dado a Abraão, a Melquisedeque. E esse ensino ele é falado de novo em Hebreus. Mais uma vez ele é falado. A circuncisão ela muda. Ela em vez de ser agora a circuncisão no corpo, ela é no coração. A questão de carnes e alimentos, agora tudo é puro para os que são puros, está lá em Atos dos Apóstolos. A questão do sábado, lá em Colossenses 2,16 diz que ninguém vos julgue por sábado, dia de luas novas e essas coisas, porque essas coisas são sombra da realidade que agora é Cristo. Ou seja, Jesus guardou o sábado, tá? Mas Jesus deixa bem claro aqui que o Filho do Homem é Senhor do sábado e Jesus guardou o sábado no tempo dele porque Jesus era judeu, né? Nós que somos gentios não somos obrigados a guardar o sábado porque não tem nenhum ensino disso pra gente, tá? Os gentios não guardam o sábado por causa disso. Tem outras práticas que nós fazemos que eram do povo de Israel, mas que nós fazemos hoje porque tem respaldo no resto das escrituras, né? Enfim, mas olha só, o que os fariseus tinham de problema? Os fariseus eles colocavam a prática acima daquele, é para aquele que essa prática foi feita. Ou seja, queriam julgar Jesus sobre o sábado, mas a lei toda falava de Jesus e eles não reconheceram Jesus aqui. E olha só que interessante o versículo 5 que diz assim, ó: Anulei-se na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, pois vos digo. Está lá em Números 28, 10, que diz assim: No dia de sábado oferecerei 2 carneiros de um ano sem defeito e 2/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares, e a sua libação é holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Ou seja, eles estavam julgando Jesus por fazer alguma coisa no sábado, mas Jesus, olha só o que vai explicar agora no versículo 9. Homem da mão ressequida. Tendo Jesus partindo dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Estavam querendo questionar Jesus sobre a prática do sábado, e Jesus vai dizer isso no versículo 11. Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a daí? Aos que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha,
e num sábado esta cair numa cova, e não fará todo o esforço tirando-a dali. Ou seja, eles estavam guardando a lei de Moisés, mas esqueciam da misericórdia, da justiça e do juízo. E Jesus estava lembrando eles que viviam na antiga aliança, porque ele estava falando com eles, com o povo escolhido. Nós somos os gentios, nós viemos depois. Nós hoje somos povo escolhido por causa da promessa de Abraão e porque Cristo nos fez um só povo, né? Nós somos um por meio de Cristo. Não há mais grego, judeu, nem todos são um por meio de Cristo. Lá pra frente vai falar. Mas olha só que ele está falando com eles aqui, ó. Vê um homem, né, que tendo uma ovelha e não sabe essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando daí. Ou seja, o cara vê uma coisa errada no sábado, não vai lá arrumar, entendeu? Olha só, versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendeu-a. Ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Ou seja, o que Jesus estava falando estava incomodando os fariseus. Porque os fariseus, além de quererem criticar tudo que Jesus fazia, ainda cobravam muitas coisas e faziam muitas coisas que nem na lei deles era necessário, né? Jesus repreende os fariseus em todo o tempo porque eles estavam colocando fardos extremamente pesados para as pessoas que nem mesmo elas, nem eles carregavam ou conseguiam fazer. É aquela história daqueles mestres de hoje que vêm ensinar um monte de doutrina e coisa que nem eles no fundo estão fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, o ensino de Jesus Cristo, ele é leve, ele é para ser leve. Ele é espada porque ele corta, mas ele é leve, porque ele nos dá vida e vida em abundância. Versículo 15, Jesus se retira, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os pusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Ou seja, está lá em Isaías 42, 1 ao 4, que quer dizer o seguinte, que ele é aquele que a lei e os profetas estavam proclamando. Toda a lei, todo profeta da antiga aliança estava proclamando esse período de que Jesus ia vir. Ele veio, salvou a gente naquela cruz. Ele veio para os seus e salvou a gente naquela cruz. Agora, na próxima vinda dele, ele virá e todo olho verá, e ele vai vir para julgar as nações da terra e fazer justiça para os seus eleitos. Amém? Olha só, a cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Ou seja, Satanás não pode expulsar ele mesmo. O inimigo, ele é muito astuto, e nós devemos ser espertos. E eles estavam acusando Jesus de ser um endemoniado. Ou seja, não reconheceram Jesus e ainda colocaram que Jesus era um endemoniado. Mas Jesus diz no versículo 26, se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ão perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo é também você ter um coração endurecido para a mensagem de Jesus Cristo e negar essa mensagem a vida inteira. E isso mostra que o coração é duro como uma pedra e você está blasfemando. Porque Jesus é aquele que limpa o nosso coração. Ele amolece o nosso coração. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele vai ter o coração duro e nunca vai reconhecer Jesus. E nunca vai reconhecer que Deus é Deus e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, como está lá para frente na Bíblia. A árvore e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque pelas nossas palavras nós seremos julgados por Deus. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós abrimos a boca para falar, porque da nossa boca pode sair a bênção ou a maldição, e nós colheremos o fruto da nossa língua, como está lá em Tiago e está lá em Provérbios. Amém? O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha de Saul se levantará no dia do juízo, ou no juízo, com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Ou seja, o milagre de Jonas, ele vai ser uma testemunha contra essas pessoas que não creram. Porque olha aqui, ó. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso aconteceu quando ele teve o momento da sua morte e ressurreição, que foi 3 dias e 3 noites. E ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ou seja, lá em Jonas, quando Jonas prega em Nínive, as pessoas se arrependem. Mas essas pessoas que estavam aqui não estavam se arrependendo dos seus pecados. E eis que aqui está quem é maior que Jonas. Ou seja, Jesus é maior que Jonas, do que Jonas. A rainha de Saul se levantará no dia do juízo, no juízo, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Versículo 43, a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. E por que isso vai acontecer com essa geração perversa? Porque eles estavam ouvindo Jesus falar e não faziam nada.
o Messias, o Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde julgará os vivos e os mortos, que ressuscitou em carne. Esse cara, Jesus Cristo, Deus homem, o Deus 100% Deus, 100% homem, estava na frente dessas pessoas e elas não creram nele. E por isso Jesus foi tão severo com suas palavras com essas pessoas aqui. A família de Jesus falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, ou para os discípulos, disse, eis minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu pai ou de meu pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então olha só, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus, que busca estar de acordo com os mandamentos e preceitos de Deus eterno, esse é aquele que faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus? Aquele que segue a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E quem segue a ele tem a vida e não a morte. Então eu gostaria de orar com você em relação a esse assunto, para que a sua vida possa ser um espelho para as pessoas que estão à sua volta, para que você possa ser mais um da família de Jesus, porque Jesus fala aqui, ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E eu quero orar para que nós possamos ser essa família com Cristo. Amém? Deus Pai, obrigado por essas pessoas que estão assistindo essa live aqui. Tem meu cachorro lá no fundo latindo, mas deixa ele. Eu oro para que essas pessoas que estão aqui possam viver o sobrenatural do Espírito Santo e possam fazer como Jesus, falar das boas novas e também, é claro, ser parte da família celestial, crendo que o Senhor Jesus é o Messias, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro para a tua vida, para que tu seja bênção onde tu estiver e que a paz de Cristo reine na tua casa, na tua vida e na tua história e que Deus possa fazer uma coisa maravilhosa na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Valeu, pessoal, e valeu!